Existem dois tipos de corredores que eu vejo muito no meu consultório, na vida pessoal, nos lugares que eu treino, e que você com certeza conhece também. Tem aquele corredor que acha que a musculação vai deixar ele lento, pesado, que evita a todo custo. O cara é inimigo do halter, nunca pisa numa academia. E tem o segundo tipo, é aquele que acha que ele pode treinar muito forte na academia sempre, que ele pode treinar muito forte na corrida sempre, que ele é o super atleta híbrido, que ele pode fazer tudo o que ele quiser, que nada vai atrapalhar ele. Esse segundo tipo acha que ele não tem que ter um período pra priorizar nada, que não tem interferência alguma. E a verdade que eu vou trazer nesse vídeo pra vocês é que os dois tipos de corredores estão errados. A ciência já é muito clara quando a gente pensa em treino concorrente. Eu vou trazer tudo pra vocês que realmente importa e o que você deve fazer pra tirar o melhor dos dois mundos. Afinal, eu pratico isso. Faço musculação desde 2016 e coloquei a corrida na minha rotina, com planilha, acompanhamento, muita dedicação, desde julho de 2024. Então, além do conhecimento teórico, da evidência científica, eu tenho a prática com os meus pacientes e a minha prática. Tem skin in the game aqui. Começando aqui pelo mito mais antigo e que, cara, eu vejo que ainda é muito presente, é a ideia de que musculação vai te deixar lento, vai te deixar pesado. Não é nada disso, cara. Entendam que o processo de hipertrofia é muito custoso metabolicamente e demora pra acontecer. Você não vai virar um fisiculturista, tu não vai virar o Ronnie Coleman do nada. Mas, em contrapartida, a gente também precisa ter parcimônia em relação a isso. Se você quer ser um corredor que faz uma maratona sub 3, cara, sinto muito te dizer, se você tiver 98 quilos, vai ser muito, mas muito difícil de conseguir. Agora, se assim como eu, você é um cara que gosta de puxar ferro, gosta de treinar corrida, gosta de se desafiar em distâncias maiores, fazendo intervalado ali, pô, fazendo força, botar o coração pra bater, você consegue achar um meio termo nisso, gente. E é óbvio que pra um tema importante desse, eu ia trazer aqui a nossa telinha, vamos desenhar, eu preparei uma apresentação também com auxílio do Gemini, ou Gemini, não sei como se pronuncia, mas tem uma aba lá que é muito boa, inclusive eu recomendo muito, que é o Notebook LM. Lá você coloca as fontes, você vai falando o que você quer extrair do artigo, o seu ponto de vista, e ele consegue te ajudar bastante a até fazer a apresentação. Então nesse ponto é muito legal usar a inteligência artificial, porém, você não deve usar ela pra pensar por você. Então, porra, lê a parada, faz como eu tô te recomendando aqui, por favor. Então lê a parada, tira os seus insights, e depois você pede pra ajudar a formular um roteiro, pede pra formular uma apresentação, uma imagem didática, enfim, o que você quiser. Quando a gente pensa no treino concorrente, existem duas vias que possibilitam a concorrência. Via AKT, mTOR e a via AMPK. Então, gente, quando a gente pensa nessa via MPK aqui, ela é muito mais expressa, sinalizada quando você faz esse aeróbio. Só que ela inibe a outra via, ou seja, ela inibe a via mTOR. Então dá pra gente colocar uma seta aqui. Você pode ter uma sinalização pior para hipertrofia, você pode ter um resultado pior quando você pensa ali em academia. Aí você vai pensar, cara, existem vias concorrentes, você não vai conseguir evoluir nas duas modalidades. Mas não é bem isso que os estudos mostraram pra gente. Acontece que se você conseguir ter uma boa divisão, uma boa organização do seu treinamento, uma boa nutrição, um bom descanso, você pode ter um efeito sim positivo. Então quando a gente tem essa imagem aqui, que eu gerei nesse modo de apresentação, a gente percebe, existe uma zona aí de perigo, entre aspas, que os estudos identificaram, que se em 3 horas você acaba o treino ali de força máxima e vai fazer o de aeróbio, você provavelmente vai ter essa interferência em decorrência das vias metabólicas mais preeminente. Mas se você conseguir separar as suas sessões aqui, ou em 3 horas, ou em dias diferentes, você perde esse efeito de interferência. Lembrando para vocês também que a fadiga não é só do músculo-alvo. Então, por exemplo, você fez um treino muito forte de quadríceps de manhã e vai correr ali forte também, meio-dia, aquele músculo, ele depletou glicogênio muscular, que é uma reserva de energia que a gente tem dentro da musculatura. Ele está desgastado, obviamente, mas também tem o drive neural, ou seja, toda contração muscular que a gente vai fazer, o nosso sistema nervoso, ele manda impulsos elétricos, nervosos para a musculatura para que ela faça a contração. Ou seja, toda essa circuitaria também pode apresentar fadiga. Então, mesmo que você não treine ali o mesmo músculo, fazer treinos pesados seguidos de outros vai te deixar muito cansado. Puxando a nossa outra imagem, a gente vê aqui, quando você consegue ter um intervalo ali razoável entre as sessões, quando você está bem alimentado, você tem menos efeito aqui na hipertrofia e na força máxima. Ou seja, é possível você evoluir nessas duas frentes enquanto você evolui na parte aeróbia também. Agora, quando a gente pensa em força explosiva, então saltos, sprints, treinos pliométricos vão sofrer maior impacto, principalmente se você não consegue ter essa organização do treino bem feita. E além de não ter esse impacto direto, nem na musculação, nem na corrida, a gente percebe pelos estudos que quando o corredor... Deixa eu diminuir essa letra aqui. Quando o corredor faz treino de força, ele consegue, então a gente tem aqui, maior economia de corrida. Então aquele treino mais vigoroso, aquele super esforço que você fazia com aquela percepção de esforço altíssima, isso fica melhor. Você consegue ser um corredor mais econômico, menor risco de lesão,
E aqui a gente sempre vai colocar risco, porque a gente sempre trabalha com risco, tá? Lesão, dificilmente você vai falar, vou prever uma lesão. Não tem como você prever. Você diminui o risco, porque lesão pode acontecer por diversas coisas. Eu posso acabar de gravar aqui, descer a escada do meu prédio, porra, cair, torcer o tornozelo, quebrar ligamento e fudeu tudo. Assim como eu posso fazer um treino, porra, absurdo e não ter nenhum problema. Então a gente sempre trabalha com risco. E também não vimos piora na performance. Então assim, você olhando para isso aqui, você que não faz musculação ainda, que só corre, cara, você vai ter menor risco de lesão, mais economia de corrida, e se você só corre, provavelmente você gosta de corrida. Você vai gostar, provavelmente, né? Talvez não, de ter uma performance um pouco melhor, pelo menos. De ter um pouco menos de esforço para fazer um treino mais forte. E a gente não tem nada estabelecido na literatura de que piore sua performance. Então assim, cara, vale a pena fazer o treino de força. E volta para aquele ponto que eu sempre falo aqui no canal, sempre falo nos meus vídeos. Quando você ficar idoso, você precisa de massa muscular. Se você não desenvolver massa muscular na sua juventude ali, começar a treinar com seus 18 até sei lá quantos anos, o ideal é manter a musculação aí para sempre, né, até seus últimos dias. Se você não te fizer isso, cara, você vai ter um risco muito maior de quedas, sua qualidade de vida vai piorar muito. Para você agachar, para sentar no vaso e fazer o número 2, chamar o Raul, pode chamar como quiser, você vai ter dificuldade pra levantar depois, pra levar a comprinha de mercado. Então, porra, tipo, faz musculação, cara, vale muito a pena. A gente tem essa imagem aqui muito legal também. Ali no começo eu falei que o ganho de força e hipertrofia não costuma ser afetado, mas em uma das meta-análises, inclusive a mais recente, ó, foi a de 2024 que eu usei aqui, eu vou deixar as 3 referências aqui embaixo na descrição. Nesse trabalho especificamente, eles acharam uma espécie de surpresa. Eles viram que os homens tiveram um impacto negativo no desenvolvimento de força nos membros inferiores. Não é estranho, né? Porque na corrida a gente usa muito mais membros inferiores do que superiores. Em comparação com as mulheres, elas não tiveram interferência, então elas ganharam força nas pernas da mesma maneira, fazendo aeróbio ou não fazendo aeróbio. De qualquer maneira, a gente percebe aqui um impacto leve, uma dificuldade de progredir a sua força. Não está dizendo que você vai perder, que você vai prejudicar a sua musculatura caso você faça musculação e aeróbio. E voltando para o nosso texto aqui, um dos achados que eu tive vendo esses estudos é que quando a gente pensa no nível de treinamento, isso também pode trazer algumas interferências. Parece aqui que os atletas mais treinados eles não sofrem uma interferência tão grande no nível do VO2, na performance, quando eles combinam com um treino de força. Mas para atletas menos treinados, parece que essa interferência pode ser um pouco maior. Porém, tem uma questão que eu percebi nesses estudos, até que eles citam ao longo do próprio estudo, é que qual é a definição sobre quem é mais treinado ou quem é menos treinado? Eles falaram que isso pode trazer certa confusão, porque a gente tem ali divisões em atleta de elite, nível mundial, um cara que tem um VO2 de 30, ele é pouco treinado, e aí o de 40, o de 50, quão treinados eles são. Então, nesse sentido, eu vejo que é difícil a gente afirmar alguma coisa. O mais importante, gente, é que assim, vocês percebem que existem diferenças entre homens e mulheres, principalmente no ganho de força em membros inferiores. A gente percebe aqui que tem menor risco de lesão, tem maior economia de corrida. Além disso, a gente sabe que tem que ter uma periodização específica, tem que ter uma divisão ali de tempo, tem que considerar a recuperação do atleta, que varia também individualmente. Tem atleta que trabalha de forma noturna, ele não vai se recuperar tão bem. Dito tudo isso, você concorda comigo que toda essa parafernália aqui de fatores deve ser levada muito a sério e a prescrição do treino e da alimentação deve ser feita de forma muito individualizada. Porque se a gente não considerar cada particularidade do seu atleta, você não vai conseguir ter um resultado bom. E é por isso que aqui no meu time a gente sempre faz uma análise global dele. Eu pergunto sobre os treinos, pergunto como tá a recuperação, pergunto como tá a progressão de carga na musculação, vejo o treino de corrida ali, se ele conseguiu sustentar bem. Então, cara, não dá pra gente só pegar a teoria aqui também e querer cagar ela pra todo mundo. Tem que ter feeling, tem que ter contato com o seu atleta, com o treinador. Mas uma coisa que a gente pode afirmar é que você deve sim fazer os dois. E não tem nenhum problema como vocês estão vendo aqui. E aí tem aquele outro tipo de corredor que acha que sempre dá pra treinar pesado. E não é assim, gente. E eu digo aqui, por tudo que eu li, por tudo que eu presenciei nesse meio, se você tá treinando aí, tá no ciclo de maratona, por exemplo, aqui é um bom divisor de águas. Se você tá no ciclo de maratona e você gosta de fazer força, cara, em algum momento você vai acabar diminuindo. Imagina aí, tô rodando 80, 90, 100 km semanais, você fazer um treino de perna pesadíssimo, cara, muito provavelmente você não vai conseguir. Você não vai ter saco, você não vai ter energia mental, você não vai ter perna pra isso, literalmente. Muito provavelmente você vai ter adaptações nesse sentido, ou seja, você vai à academia menos vezes e provavelmente você vai fazer
aquela coisa que é muito mais direcionada, aquela coisa muito mais específica pra corrida, e não fazer uma série de agachamento pesadíssima, um leg press pesadíssimo. Não vai ser dessa forma, mas você vai continuar aí na academia, numa frequência menor, e provavelmente deve ter alguma adaptação no seu treino. E porra, claro que pode ter alguém muito fora da curva que, caralho, se recupera muito bem e vai correr uma maratona, pô, pra um pace 4,55, cara, pode ter, e ele pode ter continuado fazendo musculação ali como sempre fez. Mas quando a gente pensa em população geral, vemos que uma redução é bem-vinda e é necessária segundo os estudos. E até agora eu já falei com vocês que a periodização do treino importa, que o descanso devido entre as sessões de treinos diferentes importa também. Eu falei um pouquinho do sono, da nutrição, mas cara, como eu sou nutricionista, né, eu vou falar aqui muito da alimentação agora. Então se até o momento o vídeo agregou pra você, você tá curtindo, já deixa o like e considera se inscrever aqui. Eu sempre trago conteúdo embasado em ciência sobre corrida, comportamento, emagrecimento, nutrição de maneira geral, e sempre tentando aplicar o máximo possível do conteúdo teórico na prática para ajudar você que tá vendo. Eu faço as considerações sobre o treino concorrente considerando que o seu corpo terá energia suficiente para se recuperar, para treinar bem, e você vai ter um descanso adequado para que você consiga de fato descansar, reconstituir as fibras musculares e conseguir manter o seu ciclo de treino, o seu ciclo de hipertrofia, de emagrecimento. Então, desde a necessidade proteica, que é muito importante na reparação tecidual, principalmente os carboidratos aqui, cara, meu Deus, eu vejo muita gente errando. O pessoal come muito menos do que precisava comer, ou então a pessoa vai e come errado, antes de um treino muito longo, antes de um período na academia em que ela quer ter mais força, que ela quer construir massa muscular, essa pessoa às vezes faz escolhas erradas, e aí ela vai muito mais para aquele lado hedônico, porque ela não tem orientação, não tem direcionamento. Ou seja, essa pessoa antes de um treino de 20 km no final de semana, ela vai comer uma pizza no jantar. Não é a melhor opção porque tem muita gordura. O melhor dos mundos seria ter ajustado a sua alimentação toda no dia anterior, colocando mais carboidratos, menos fibras e menos proteínas. Eu já fiz muito conteúdo sobre isso aqui. E quando a gente pensa em períodos de construção de massa muscular, também é fundamental que você consiga organizar a tua dieta. Não é simplesmente comer o máximo de calorias possível. Eu vejo rapaziada comendo como se não houvesse amanhã. Isso traz um ganho de gordura que não só vai prejudicar na musculação, como principalmente na corrida. Porque é aquilo, gente, eu falei no começo do vídeo que se você é um cara que quer fazer uma maratona, pô, sub 3, sub 2 horas e 52, cara, você dificilmente vai ter 98 quilos. A gente sabe que por mais que você tenha uma composição corporal boa, se você busca uma performance muito acima da média, com um peso acima da média, você vai se complicar em algum momento. Entretanto, uma composição corporal que te coloca com um bom percentual de massa muscular, pouca gordura corporal e te faz ficar um pouco mais pesado, isso vai te atrapalhar menos na corrida. Se você não tiver controle sobre a sua dieta e só comer conforme a sua fome, muito provavelmente a sua sensibilidade à insulina vai piorar mesmo fazendo aeróbio, porque você vai estar ganhando gordura. O ambiente de superávit calórico descontrolado e crônico, ou seja, quanto mais tempo você mantém essa dieta, pior fica, proporciona para o seu metabolismo adaptações ruins. Então, até para comer muito tem que ter controle, tem que ter estratégia. Da mesma forma, se você corre e treina e tem medo de comer, principalmente carboidratos, eu vejo que muitas mulheres têm muito medo de comer carboidrato, isso pode prejudicar demais a sua performance e a sua saúde, principalmente. Então, mulheres acabam tendo desregulações do eixo hormonal, elas acabam parando de menstruar, isso vai afetar toda a vida dela, é um problema danado. E para os homens, além de expor mais a sua massa muscular, você vai ter uma piora no seu desempenho do treino e o risco de lesão aumenta, mas aqui é tanto para homens quanto para mulheres. Portanto, quando eu acompanho esse público que faz os dois treinos de maneira consistente, de maneira forte, eu sempre me preocupo muito com o timing das refeições, principalmente nos atletas, nos pacientes que fazem dois treinos no mesmo dia, isso é bem importante salientar. Quantidade de carboidrato, gente, isso aqui tem que ser muito bem individualizado, periodizado. Tem momentos que você vai comer muito carboidrato e outros que você vai ter que comer um pouco menos, até para forçar algumas adaptações fisiológicas, até pensando também em períodos que você quer perder gordura, quer abaixar o teu peso. O que eu costumo sempre falar para esse público também é que você precisa definir prioridades e ter paciência. Quando eu falo de definir prioridades, eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu tenho a minha prova agora 12 de julho, vou fazer uma meia maratona em Porto Alegre, a maratona da New Balance. Nesse caso, eu tô há 2 meses aí, quando o ciclo de treino deu uma apertada, fazendo uma dieta de manutenção, ou seja, eu como ali mais ou menos o que eu gasto. E antes de um treino muito importante na corrida, eu ainda aumento essa quantidade porque eu faço uma simulação da dieta pré-prova. Você percebe o nível de refinamento, de detalhes que tem quando você faz uma preparação bem feita? Isso tudo melhora minha performance, minha recuperação, diminui meu risco de lesão. Agora imaginando que essa minha prova passou, depois do dia 12 de julho, se eu não tiver mais nenhuma prova tão importante esse ano, se eu só fizer provas pra me divertir, se eu não quiser realmente fazer a preparação, eu posso pensar, cara, eu tô querendo agora o quê? Eu quero dar uma secada maior pra abaixar meu peso, ou eu quero tentar construir mais massa muscular e mais pra frente eu reduzo o peso. Eu vou definir a minha prioridade e a dieta vai acompanhar isso. No seu caso é a mesma coisa. O problema é que quando você tá cuidando disso tudo sozinho, muitas vezes eu sei que você cuida do seu treino sozinho, da tua alimentação, eu sei que nem sempre vai sobrar grana pra investir em tudo, e esse é um dos motivos pra eu fazer esse tipo de vídeo aqui. Você acaba ficando perdido, e aí complica muito a sua tomada de decisão. Então o que eu vou falar agora pra você que não tem acompanhamento? Meu amigo ou minha amiga, deixe para construir massa muscular quando você já tiver feito aquela sua prova mais importante. Porque aí não vai importar tanto assim o seu peso, você vai ter mais tranquilidade, a gente sabe que tem um viés ali, quando você tá comendo
muito, você fica meio noiado com a questão da corrida. Então, se não tiver nenhuma prova muito importante chegando, por mais que eu já tenha trazido aqui uma penca de evidência que você fazer musculação não vai te atrapalhar, se você ganhar peso, provavelmente você vai ficar um pouco noiado. Então, considerando isso, faça esse período de construção de massa muscular com cautela, por favor, depois da sua prova-alvo. Uma outra coisa que você deve evitar é justamente tentar reduzir o seu peso o máximo possível antes da prova-alvo. A estratégia que eu adoto é assim, por exemplo, eu tentei abaixar o meu peso ali mais ou menos até março, abril, principalmente porque eu fiz uma outra meia maratona que era só para eu estrear, para eu tirar aquele peso de nunca ter feito em maio. Perto de prova, não é época de você fazer déficit calórico agressivo para perder peso. Geralmente os ciclos de treinamento variam, mas no meu caso aqui, agora falta a próxima semana e na outra semana já é a prova, ou seja, são 2 semanas mais ou menos. Hoje eu fiz o último treino mais pegado assim, antes dessa minha meia maratona alvo. E cara, se eu tivesse uma semana de déficit calórico, eu ia estar ferrado. Na realidade, eu venho já há 3 semanas no pico de volume assim do ciclo. Então eu tô correndo em média aí 51, 55 km por semana. Se eu tivesse comendo pouco tentando emagrecer, o meu risco de lesão ia aumentar muito, ia ser muito difícil seguir a dieta, provavelmente eu ia ficar com muita fome, mal-humorado, indisposto. Então você precisa colocar isso na cabeça caso você cuide da sua alimentação sozinho. Uma evolução no treinamento depende muito da sua alimentação, do seu descanso. Como vocês podem perceber, é uma união de fatores aqui. Não adianta você só se preocupar com uma das partes. Lembrando pra você que eu sou nutricionista esportivo e comportamental. No Instagram eu posto bastante sobre meus treinos, sobre a minha rotina. Eu trabalho com atletas de corrida, triatlon, ultramaratonistas, pessoa que quer começar nos 5 km, pessoa que quer emagrecer, quer melhorar o seu comportamento alimentar. Então, se você tá interessado em ver minha rede social, em fazer um acompanhamento comigo de repente, o link pra tudo isso tá aqui na descrição do vídeo. Tem também o link dos meus cupons de desconto por aqui. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que o vídeo possa ter agregado pra vocês, porque deu trabalho pra fazer, reunir tudo isso, parar, gravar. Então, cara, espero que mude um pouco a visão que você tem sobre unir esses 2 tipos de exercícios que são maravilhosos, que é a musculação e a corrida. E lembrando também que não necessariamente precisa ser musculação e corrida, você pode fazer com calistenia, com crossfit e bike, triatlon, natação, enfim, você pode ir variando. Claro que as particularidades vão ser outras, mas de qualquer maneira, você deve entender que unir aeróbio e força é sinônimo de longevidade, de melhora na performance, de melhora no seu humor. Então não há motivos pra não fazer. Novamente eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com quem faz musculação pesado, com quem corre pesado, com quem nada, com quem faz triatlon. É muito importante pra mim. Eu quero muito que esse conteúdo chegue em mais pessoas, que eu ajude mais pessoas com embasamento científico, com conteúdo bom de verdade. Foi ótimo ter você até aqui, um abraço e até a próxima.